Já voltamos com o Expresso CNN falando sobre o Superior Tribunal de Justiça, que anulou hoje as provas e as decisões de primeira instância no caso das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual. A gente vai direto até o Rio de Janeiro para conversar com a Jaqueline Frison. Jaque, boa noite para você. Conta então como é que foi esse julgamento. Conto sim, Roberta. Muito boa noite para você e para todos. Dia movimentado aqui no Rio, viu? O placar desse julgamento foi de 4 votos a 1 a favor da anulação das provas. Além disso, o STJ anulou todas as decisões de primeira instância, decisões estas que foram tomadas pelo juiz Flávio Itabaiana. Quem tem os detalhes e eu chamo agora para conversar com a gente é o Pedro Duran. Pedro, muito boa noite para a gente. Conta então mais um pouquinho agora como que fica esse caso das rachadinhas, né? Esse caso volta a estaca zero. Muito boa noite. Oi, Jaque. Boa noite para você, para a Roberta, para quem acompanha o Expresso. Volta sim. Na prática, tudo de volta para a estaca zero. Se o Ministério Público quiser começar de novo o processo, quiser mais uma vez oferecer uma denúncia contra o Flávio Bolsonaro e essas outras 16 pessoas, vai precisar fazer novas diligências, colher novas provas e apresentar de novo a denúncia para a Justiça. Ou seja, na prática, o que acontece é que esse processo ele foi todo anulado. Essa decisão foi tomada por 4 votos a 1 dentro da 5ª turma do STJ, depois de um pedido dos advogados, inclusive do próprio Flávio Bolsonaro, que questionavam a vara criminal, a primeira instância, como sendo o órgão adequado para poder fazer todo o processo de condução dessa investigação. Eles conseguiram convencer os ministros do STJ, que acabaram concordando com a tese da defesa, mudando até um pouco uma primeira decisão que tinham tido alguns meses atrás, e aí fazendo com que esse processo fosse anulado. A defesa do senador Flávio Bolsonaro comemorou, é claro, a decisão, que acabou fazendo com que essa investigação que corria contra ele, o processo que já tinha virado denúncia e poderia o transformá-lo em réu, acabou sendo anulado. Então, eles comemoraram. Uma das advogadas que conversou comigo, a Luciana Pires, estava inclusive com o Flávio Bolsonaro no Senado no momento em que essa audiência virtual acontecia. Me disse depois que até foi ao Palácio do Planalto, recebeu os agradecimentos do pai dele, o presidente Jair Bolsonaro, até porque o próprio Flávio Bolsonaro, em nota, disse que era uma tentativa de perseguição contra o pai dele, o presidente Jair Bolsonaro, por parte de alguns integrantes do Ministério Público, que inclusive é elogiado por Flávio Bolsonaro na nota que ele divulgou à imprensa. Então, na prática, recapitulando, o processo volta a estaca zero. Essa investigação de suposta prática de rachadinha, que tem aí crimes de associação indébita, lavagem de dinheiro, peculato, organização criminosa, não está mais correndo na Justiça. Se o Ministério Público quiser voltar a construir um processo contra o Flávio Bolsonaro, vai precisar começar tudo de novo. Jaqueline e Roberta. Tá certo, tá aí Pedro Duran com as informações, muito obrigada, bom trabalho. Pedro, eu vou chamar agora para conversar com a gente o nosso analista Leandro Rezende. Leandro, muito boa noite para você. Conta então como fica o processo, mais um capítulo dessa história, né? Jaque, mais um capítulo de uma história que começou lá atrás, em 2019, que, enfim, agora parece estar próxima do fim por conta dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Na prática, o que o STJ decidiu hoje? Leva a investigação contra o Flávio Bolsonaro para o mesmo pé que ela estava em abril de 2019. Foi em abril de 2019 que o Ministério Público pediu uma primeira quebra de sigilo bancário e fiscal de pessoas que estariam envolvidas nesse esquema de rachadinhas. A decisão saiu no mês de maio de 2019 e aí sim que a investigação começou. Essa quebra foi anulada, depois o Ministério Público pediu, o Flávio Itabaiana, juiz de primeira instância, também deferiu a realização de uma operação de busca e apreensão contra o Queiroz, algumas pessoas ligadas ao senador Flávio Bolsonaro em dezembro de 2019. Essa decisão que determinou essa busca e apreensão quando apareceram diversas provas, celulares, mensagens que, segundo o MP, comprovaram ali o esquema das rachadinhas. Essa decisão de dezembro de 2019 também está anulada. A decisão de 2020, de junho, que prendeu Fabrício Queiroz e determinou também a prisão de Márcia Oliveira de Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz, essa decisão que também obteve provas que embasaram a denúncia contra Flávio Bolsonaro, essa decisão também foi anulada. Na prática, sobra muito pouco para o Ministério Público trabalhar nesse caso agora. O Ministério Público tem algumas informações
temos ali confissões de pessoas que participaram desse esquema, que admitiram aos investigadores que de fato contribuíram ali, participaram do esquema de rachadinhas. Tem documentos que chegaram às mãos dos investigadores por outras formas, que não por essas decisões agora consideradas irregulares pelo STJ, mas é um escopo de material muito pequeno perto de tudo aquilo que o Ministério Público levantou ao longo de 2 anos de investigação. Isso significa que acabou o caso das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro? Ainda não. Tem algumas discussões ainda para ser feitas, tem um debate sobre qual foro que deve ser julgado o senador Flávio Bolsonaro. Existe um recurso do Ministério Público que está lá no Supremo Tribunal Federal que precisa ser votado para que se defina de uma vez por todas se Flávio Bolsonaro deve ser processado e investigado na primeira instância da Justiça do Rio ou no órgão especial do Tribunal de Justiça, que é a segunda instância. Isso ainda precisa de uma decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal e é isso também que o Ministério Público está esperando para poder decidir o que faz, porque a grande questão agora é o que o MP vai fazer, já que se vai pegar essa decisão do STJ e vai tentar outras quebras de sigilo, outras buscas e apreensões, outra vez tentar a busca e apreensão dos envolvidos nesse esquema de rachadinhas, ou vai tentar uma saída jurídica que não essa, de pedir tudo de novo. Agora a bola está nas mãos aí do Ministério Público para tentar salvar essa investigação, mas sem dúvida nenhuma, fazendo um olhar aqui, eu estou acompanhando essa investigação desde que ela começou lá em 2019, ficou muito difícil agora para o MP trabalhar em cima desse processo, Jaque.